Bora lá, turminha. Como eu disse, agora eu vou voltar pra minha cor. Isso aqui, gente, eu já pesquisei, bege, areia, não sei, né? Quando eu fui encomendar da moça, ela me falou que isso aqui é uma areia. Sabe essas três correntes aqui de trás, essas três argolinhas, melhor dizendo? Eu vou amarrar na primeira. Em qualquer lugar aqui, tá bom? Que não vai fazer a diferença pro nosso trabalho agora. Em qualquer uma das três argolinhas, é isso que eu tô querendo dizer. Aí, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo, voltar no mesmo lugar e vou fazer outro, tá? Aqui, eu faço 3 correntinhas. Prendo aqui no meio, faço 3 correntes mais uma vez e prendo na próxima. Pronto, de 3, mais uma vez eu voltei para 2 correntes, certo? Vou laçar, vou vir aqui no meio e vou fazer os 8 pontos altos mais uma vez. Deixando uma abertura aqui para vocês do seguinte. Se no ponto de alguém aí, 8 pontos altos for pouco, tá? Vocês acharem que tá esticando, quer ver? Eu fiz 3, 6, já fiz os 8. Vocês acharem que tá esticando demais e que não tá legal, então vocês podem colocar 9, tá? Não alterem nada depois o efeito do nosso trabalho. E aí, depois de ter feito os 8 pontos, eu vou descer prendendo direto com ponto baixo e vou fazer de novo as 2 argolinhas de 3 correntes presas com o ponto baixo. Então, aqui atrás, onde tem as 3 argolas, viram 2. Dei a volta toda, sempre no mesmo esquema. Cheguei aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, caminhar com ponto baixíssimo até o meio dessa primeira argolinha, fazer 3 correntinhas e prender, e pegar novamente na alcinha de trás aqui, vou repetir o que eu fiz na parte da frente, é o ponto alto e os 7 picôs. Eu vou fazer o meu de maneira inteira, e aí eu volto com vocês pra gente continuar. Mas essas 2 carreiras, por ser repetição, vou largar vocês tudo sozinho. Trabalhando aí, beleza? Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto com vocês. Se por acaso vocês colocarem 9 pontos altos, por exemplo, a divisão daqui fica um pouco diferente também. Porque, por exemplo, aqui, como tinha 8, eu pulei um ponto no começo, pulei 3 no meio para fazer a argolinha e depois pulei um ponto no final. Vai dar diferença aqui, vai precisar de adaptação. Por exemplo, como eu adaptaria? Porque a gente vai fazer a base pro terceiro barrado, correto? Então, a adaptação ficaria assim. Eu faria da mesma forma que a gente acabou de fazer aqui. Qual seria a diferença? De fazer 3 correntinhas no começo e pular 2 pontos e não 1. Fazer 2 correntinhas e pular 1 do meio. E depois fazer 3 correntinhas e no final pular 2. É a única diferença que daria se for necessário os 9 pontos. Eu vou tentar levar com 8 mesmo, tá bom? Vou dar minha volta toda e retomo com vocês pra gente fazer essas argolinhas juntas. E já preparar a base pra fazer o último bico. Vou já adiantar pra vocês, o último bico ele é com uma cor escura, tá bom? Mas é também uma repetição, vou tomar todo cuidado pra que a iluminação seja boa pra vocês enxergarem. Mas é uma repetição do que nós fizemos aqui. Uma dica, eu vou ver se eu consigo aqui. Se eu achar, eu vou fazer o último bico no fio 8. Pra quê? Pra dar peso no breguês, entendeu? Ele não tá... ela não tá dançando, vamos colocar assim. Mas se eu conseguir, vocês sabem que eu sou dessas, né? Tá bom? Bora lá, turminha. Povo da nega, vamos lá. Ó, achei meu cinza chumbo aqui. Fio 8. Vamos lá. Eu vou novamente amarrar aonde tem as argolinhas, porque depois pra gente continuar carreiras e tudo mais é mais fácil. Eu tô indo pro fio 8. Pra quem continuou com o fio 6, beleza, a gente vai trocar uma ideia agora, que seria a mesma ideia com relação a aumento de pontos altos, né? Se vocês quiserem colocar 9 no caso, ou pra quem já colocou os 9, partir pros 10 pontos altos. Eu vou, como uma boa sensitiva, ó, vou colocar 2 pontos baixos aqui, 2, 3 correntes e vou prender com ponto baixo, 3 correntes e prender com ponto baixo. Vou sentir aqui se o meu trabalho precisa dos mesmos 8. Acredito que 8
que 9 pontos, aliás, me assiste muito bem aqui, porque aqui seria, no caso, o lugar de aumento. Então, para quem fez 9, vai colocar 10, e eu que fiz 8 vou pôr 9, tá bom? Tô laçando, vou vir dentro desse espaço e coloco aqui 9 pontos altos. 2, opa. Eu entendo, gente, que a visualização pode não ficar tão boa por estar sendo num fio escuro agora, tá bom? Mas é repetição da carreira de baixo com pouquíssima diferença, porque esse bico nada mais é que o nosso famosíssimo russo. 3, 6, 7, 8. Vou para mais um, 9, tá? E eu vou me esforçar ao máximo para que eu consiga passar para vocês tudo certinho. Vou direto para a primeira argolinha e vou prender com ponto baixo. Faço 3 correntes e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, prendi com um ponto baixo. Essa é a repetição dessa carreira, tá? Eu vou dar a minha volta toda e retomo com vocês pra gente dar continuidade, beleza? Turminha, ó, dei a volta toda com os 9 pontos, tá? Aqui agora, novamente, ó, ponto baixíssimo na primeira correntinha e ponto baixo aqui no meio. 3 correntes, vou prender com ponto baixo. Aqui, gente, ó, 2 laçadas. Aqui, gente, ó, prendi com ponto baixo. 2 laçadas, vou pegar com ponto em relevo também. Só que dessa vez o ponto alto duplo, tá? Uma corrente, 2 laçadas, pego em relevo e faço ponto alto duplo, uma corrente, e assim a gente vai dando a volta. A diferença é que no acabamento desse de trás, ele vai ficar um pouco maior, tá? Desculpem aí. Ele vai ficar maior e nós vamos vir com argolas antes dos picôs. É aquele russo comum. Só que eu pego na alcinha de trás e faço o ponto alto duplo, ao invés de fazer o ponto alto normal, tá bom? E separo por uma correntinha. Isso a volta toda. Terminou os 9, prende com ponto baixo, faz as 3 correntinhas e prende com ponto baixo mais uma vez. Eu vou dar minha volta toda e retomo mostrando pra vocês como o meu ficou, tá bom? Pronto, turminha, dei aqui a volta toda, tá? Agora, vamos lá. Ele fica um pouco desengonçado, tá, gente? O meu não ficou tanto, não, mas a gente sente um certo desespero. Como se estivesse saindo do eixo. Ó, ponto baixíssimo pro meio da argolinha, tá? E aqui eu entro e faço um ponto baixo. Aqui eu não vou usar corrente de separação. Se vocês acharem por bem e o de vocês tiverem ficado bem certinho, usaram fio 6 e tudo mais, aí vocês coloquem uma correntinha. Eu vou tentar não usar, tá bom? Vamos lá. Vou direto pro primeiro espaço de uma correntinha com ponto baixo. 2 correntes. Prende com ponto baixo na próxima argolinha. 2 correntes, prende com ponto baixo. 2 correntes e prende. E assim, nós vamos pegando toda a volta aqui, tá? Do nosso leque, com 2 correntinhas, prendendo com ponto baixo aqui no meio. Vamos terminar aqui, pra gente ver certinho já o total que dá. Prendi. Vamos lá. Eu tenho, se quiser colocar 3 correntes, tá, turminha? Ao invés de 2 também, fica à vontade. Segundo a necessidade do ponto de vocês, eu vou espirrar. Nossa Deus, e não vou editar. Vocês espirram, né, gente? Hoje eu vou editar coisa nenhuma. Aqui nós espirra, tosse, peida. Ai, voltando pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei com 7 argolinhas. E eu vou direto no meio da próxima argola e vou prender com ponto baixo. Vou subir. Aí eu subo de novo pra dentro do primeiro espaço de uma correntinha entre os pontos duplos aqui e prendo com ponto baixo. Como nós estava falando asneira. Ó, o meu, tá vendo? Foi suficiente pra minha necessidade. Então, eu fiz assim.
Se para vocês precisar, coloquem 3 correntinhas aqui ao invés de 2 e uma correntinha antes de descer. Bora dar a volta toda que nós vamos vir para a última etapa. E chegamos à parte que os anjos cantam e a gente dança. Última carreira, turminha. Bora lá. Ó, fechei com ponto baixíssimo, naquele ponto baixo que a gente começou, tá? Entendo que a visualização não vai estar muito boa, mas... como eu disse, eu tô tentando fazer o máximo aqui pra vocês, tá bom? Eu vou vir fazer uma corrente e vou direto aqui pra argolinha, tá? Primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Subo com 3 correntes, volto aqui pegando as 2 alças e fecho um picô. Prendo ele no próximo espaço. Novamente. 3 correntinhas, volto aqui, prendo, fecho no próximo espaço. 3 correntes, pego aqui nas 2 alcinhas, faço o ponto baixo, prendo aqui nesse espacinho. Aqui, é aqui mesmo? Eu vou subir com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui nessa base, ponto baixo, prendo aqui. 3 correntes, pego de novo, ponto baixo, prendo no próximo. E mais 3 correntes, pego aqui na base, ponto baixo e prendo no próximo. Ele fica assim, opa, assim como, né? Que não dá pra ver, tá? Seria uma opção fazer desta forma aqui. Porém, para quem quiser acompanhar o mesmo efeito da carreira de baixo, nós fazemos o seguinte, e é o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu pensei em fazer o bico da passadeira Lady, tá? Mas, quando eu coloquei aqui, e até comentei com a cliente, quando eu comentei aqui, ela falou assim pra mim que preferia ele redondinho. Então, nós vamos deixar redondinho, só que a carreira de baixo acabou diferindo pelo ponto alto duplo, tá? Ela ficou mais saltada. Então, por isso que eu quis ensinar as 2 formas de fazer. 3 correntes. Prende o picô. 3 correntes. Volto na base de novo, prendendo com o ponto baixo. 3 correntes. Volto aqui na base, prendo com o ponto baixo. Ele fica redondinho assim. Eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu pego uma correntinha, vou vir aqui dentro desse ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir na próxima argola, ponto baixo. 3 correntes, vem na base e aí a gente volta a fazer de novo todo esse processo aqui, tá? Terminou, vai voltar aqui e fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Negrada, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês. O nome da artesã é Roseli Santos, tá? Achei ela lá, conversei com ela, já devo ter falado isso pra vocês na introdução, tá? Beijo pra vocês, que Deus abençoe, casa, família, tudo de bom pra vocês. E eu acho que a nossa próxima videoaula é outra passadeira. Bora que tem muito trabalho pra fazer. Fui!